Nós encontramos aqui que a primeira verdade é: todo aquele que é discípulo de Cristo precisa possuir o Espírito Santo. E eles de fato não tinham. Segunda verdade desse texto, nós vamos encontrar no segundo questionamento de Paulo. Paulo diz no versículo 3, então, na verdade o narrador, então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: o batismo de João. Ele até o 5. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Eles foram batizados? Haviam sido batizados, sim, pelo batismo de João Batista. Primeiramente, irmãos, o batismo, para os judeus, ele era algo comum. A Bíblia registra vários momentos da história dos judeus que eles aspergiam, né? Por exemplo, no pacto que Deus fez com eles no Sinai, eles foram aspergidos com sangue. Então, a aspersão ou o batismo era para eles algo que fazia parte do seu ritual, não era algo totalmente estranho. João Batista usou desse recurso quando proclamava o arrependimento ao reino dos céus. Mas havia uma diferença enorme entre o batismo de João Batista e o batismo de Jesus. E qual era? É uma questão de tempo. Ainda que João Batista pregasse o arrependimento, aqueles que creram não manifestavam a crença no Cristo ressurreto. Essa é a diferença. O batismo cristão aponta para Jesus, Cristo morto, ressuscitado e glorificado. O que o batismo de João Batista não tinha condições de mostrar, porque ele vinha num tempo anterior, ainda na antiga aliança. Por isso que o batismo que eles tinham, apesar de possuírem alguns elementos comuns ao batismo cristão, era um batismo totalmente diferente daquele que nós temos, daquele que nós experimentamos. E o batismo, ele é essencial para a nossa fé. Por que ele é essencial? Ele é uma ordenança de Jesus Cristo. E diferente da segunda ordenança, que é a ceia, o outro sacramento, o batismo só ocorre uma vez só na vida do cristão. Apenas uma vez. Porque simboliza a nossa união mística, a nossa união com Cristo. A partir do momento que eu sou batizado, eu estou anunciando que Cristo morreu pelos meus pecados. Eu estou morto juntamente com Ele, faço parte do seu corpo. Eu sou imerso no corpo de Cristo, nessa realidade. Então, a partir do momento que eu me batizo, eu estou declarando que eu estou unido à Igreja de Jesus Cristo. E eles não tinham isso. Eles não tinham sido batizados no nome do Senhor ainda. E por causa disso, no versículo seguinte, eles serão batizados. Percebo que no versículo 5, essa expressão, eles tendo ouvido isto, tendo ouvido o quê? Paulo pregou a eles o Evangelho. Eles não conheciam a respeito da pessoa do Espírito, não conheciam sobre a pessoa de Jesus Cristo, eles estavam sendo evangelizados. E Paulo evangelizou-os. Só que aqui nós não temos todas as palavras que Paulo pregou a eles. Nós temos aquilo que era necessário. O registro que Lucas fez. Mas foi impactante para eles. E eles aceitaram ou receberam então a pessoa de Jesus Cristo e foram batizados. E aí nós encontramos, irmãos, essas duas verdades muito unidas. Para ser um cristão, aqueles que afirmam ser um cristãos, eles precisam possuir o Espírito Santo. E segundo, eles precisam fazer parte da igreja. Percebe a dimensão disso? Mais adiante, um terceiro elemento aqui que nós encontramos no texto. Versículo 6 e 7. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todos uns 12 homens. Vejam, eles deveriam ter o Espírito Santo. E agora eles tinham. Porque Paulo impôs as mãos, e sobre eles desceu o Espírito Santo. Irmãos, essa passagem, ela não ocorre com frequência.
essa questão das pessoas receberem o Espírito e falarem em outros idiomas, que é esta ideia desta palavra, não ocorre isso. Isso ocorre apenas 3 vezes. Com esta, 4 em Atos. Porque demonstra o progresso do Evangelho. O livro de Atos é o registro do progresso do Evangelho até os confins da terra. É o Evangelho sendo proclamado até os confins do mundo. Lembram-se do que Jesus disse aos discípulos quando estava sendo ascendido? Vocês ficais em Jerusalém até do alto serem revestidos de poder. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aqui nós estamos vendo o cumprimento dessas promessas, desse conteúdo, desse programa que Jesus estabelece para os discípulos. Primeiro, o Espírito fora derramado em Jerusalém. E lá houve a manifestação de idiomas, como de fogo, com fogo, como língua sobre de fogo na cabeça daqueles discípulos, e eles começaram a proclamar em vários idiomas as grandezas de Deus. Isso aconteceu em Jerusalém, faz parte da Judéia. E depois, em Samaria, Filipe vai evangelizar Samaria em Atos capítulo 10. E aqueles samaritanos creem no Senhor Jesus. Então, o colégio apostólico envia Pedro e João para batizar aqueles samaritanos. Eles também falam em outras línguas, em idiomas. A mesma manifestação que aconteceu no capítulo 2. E, posteriormente, na casa de Cornélio, quando Pedro visita uma família gentílica, pessoas que não eram judeus, há também a manifestação de outros idiomas, de outras línguas naquele lugar. E agora, na quarta parte, na quarta extensão, nós vemos a última vez que o livro de Atos irá mencionar isso, os discípulos de Paulo, mostrando a progressão do Evangelho. Aqueles homens manifestaram esses dons de línguas, dons de idioma, e profetizavam, falavam das grandezas de Deus. Tudo isso era concernente à ordem da proclamação do Evangelho. Nós estamos vendo o Evangelho sendo proclamado. Vimos em Jerusalém, Samaria, Judéia, e agora atinge aos confins da terra, ou seja, a Ásia indo em direção a Roma. O Evangelho foi pregado em Jerusalém e está indo em direção à Itália, centro do Império Mundial. Estava caminhando, o Evangelho ia progredindo, pessoas sendo convertidas. E esses homens agora são incluídos na família de Deus. Eles manifestam esses dons, manifestam dons do Espírito Santo. Eles são agora, podem ser ditos deles que eles são verdadeiros discípulos de Cristo, porque eles agora possuem o Espírito de Deus e fazem parte da nossa igreja.